Arthur, o seu livro, O Tudo Tem a Ver, ele já abre com uma cena, uma lembrança sua, que eu considero muito bonita, que é uma lembrança na casa do seu avô, Isso. com a música de orquestra tocando na rádio, Isso. e a casa repleta de amigos. Você poderia falar um pouquinho sobre a importância dessa lembrança na sua vida, por favor? Bom, tudo é verdade ali. Esse livro que você mencionou generosamente, na verdade, é uma antologia, né, de texto, foi publicado pela editora Todavia, um pouco para marcar meus 60 anos, né, ano retrasado. E então é uma coletânea de textos publicados ao longo de muito tempo, mas ele tem algumas partes inéditas, entre elas essa introdução que você mencionou, e onde de fato eu relembro uma cena. Eu devia ter, não sei, 13 anos, 12, máximo 14 anos. Eu ia sempre nos sábados à noite, eu dormia na casa dos meus avós maternos. E meu avô, Maurício Rosenblatt, foi livreiro e editor de livros. Ele trabalhou no auge da editora Globo, junto com Érico Veríssimo. Henrique Bertazzi foi um dos criadores da Feira do Livro de Porto Alegre, então teve uma atividade notável como editor. Ele foi o editor responsável pela edição brasileira de Em Busca do Tempo Perdido, a famosa edição com traduções do Drummond, Quintana, Lúcia Miguel Pereira. Depois foi o editor da Comédia Humana de Balzac, na edição coordenada por Paulo Roney. Nossa. Então ele foi um editor importante, depois livreiro em Porto Alegre. Ele era o chefe da sucursal da editora José Olímpio. E a casa dos meus avós, Maurício e Luísa, era um ponto de encontro dos amigos todos os sábados à noite. As pessoas simplesmente iam para lá, não precisava esperar convite. Como eles eram muito amigos da vida inteira, desde a adolescência, do Érico Veríssimo e da Mafalda, Érico e Mafalda estavam sempre lá, e as pessoas queriam conhecer também Érico Veríssimo, estavam em Porto Alegre, iam para a casa dos meus avós. Então era um ambiente especial. E eu, quando criança, vivia aquilo de forma natural, mas com consciência de que muitas vezes estava vendo pessoas extraordinárias. E eu tenho as melhores lembranças desses sábados à noite, entre elas essa outra lembrança que é de outra natureza, porque ninguém fazia música na família, mas meu avô, esse mesmo avô Maurício, em especial, gostava muito de música clássica. E o rádio estava sempre ligado na rádio da universidade, que é o equivalente da Rádio Cultura aqui em São Paulo, é a rádio de música clássica. E neste sábado à noite, eu lembro ainda hoje, eu lembro a sensação, a situação e a sensação de escutar uma coisa que eu nunca tinha ouvido. Não é que eu não tinha ouvido aquela música em especial, eu nunca tinha imaginado que poderia existir música daquele tipo. Era uma coisa totalmente diferente, eu não sabia o que era. Depois o locutor anunciou, e muito mais para frente isso começou a fazer outro sentido para mim, mas era o segundo movimento da Sinfonia de Luciano Berio, que foi estreado em 68, então isso deve ter sido em 72, 73, era bem recente, surpreendentemente. E eu fiquei com aquela música totalmente encantado por ela e sem saber o que era aquilo. Era música contemporânea Sim. Mesmo, né? Nesse texto do livro, eu daí dou um salto para 2013, quando, já como diretor artístico do OSESP, eu tive a alegria e a emoção de ouvir a própria OSESP tocando a Sinfonia do Luciano Berio, depois de ter tocado aqui na Sala São Paulo, no Royal Festival Hall de Londres, com os Swingle Singers, que, bom, agora sucessores, mas o mesmo conjunto que tinha cantado aquela estreia em 68, agora já cantores novos, né? Mas o mesmo conjunto. E fazer isso no Royal Festival Hall, num festival chamado The Rest is Noise, inspirado pelo livro do Alex Ross, com Mary Alsop regendo, na Inglaterra, onde eu tinha estudado como aluno de graduação de música. Então, essa história toda, esse círculo se fechando, para mim foi muito comovente,
né? E os pontos todos, como em muitas ocasiões na minha vida, coisas muito distintas acabam fazendo sentido a longo prazo e acabam tendo também um significado afetivo, para mim, pelo menos, tocante. Então, é isso que abre o livro e é tudo verdade. Que maravilha. Eu acho que essa confluência de diversos caminhos, assim, é uma coisa que pessoalmente me fascina muito, assim, muito. Você não teve nenhuma referência, você acabou de mencionar, né, de músicos na família, né, mas teve referências literárias, diversas outras, né, possibilidades. E como que entrou a música nisso? Como que você acha que isso moldou, o fato de não ter nenhum músico na família, mudou de alguma forma específica o seu olhar para a música e seu caminho nela? Olha, meus pais gostavam de música, mas nenhum dos dois era músico, né? Ninguém tocava um instrumento. Meu avô, que eu já mencionei, gostava muito, mas não tocava nada. Meus avós paternos, não tinha ninguém na família que fosse músico ou que tivesse uma ligação maior. Mas, de novo, e aí é uma história que eu conto num dos livros infantis, um dos meus livros para crianças, que é o livro da música. De novo, foi meu avô materno, Maurício Rosenblatt, que me levou a um concerto, eu tinha 6 anos de idade, em Porto Alegre, para ouvir a English Chamber Orchestra, tocando o concerto de Sol maior para flauta de Mozart. Isso eu lembro. Eu lembro que era a English Chamber Orchestra, eu não lembro qual era o maestro, não lembro qual era o solista, mas eu lembro que era o concerto de Mozart. Eu tinha 6 anos e foi meu primeiro concerto, que eu fui ver um concerto ao vivo. E eu voltei para casa e comecei a importunar meus pais. Todas as refeições, eu quero aprender flauta, eu quero estudar flauta, eu quero aprender flauta. Tanto fiz, durante umas 2 semanas, que meus pais acabaram me levando a sério e me inscreveram numa escola de música para crianças, de iniciação musical. E foi assim que começou. Então, é um tanto estranho. Quer dizer, da onde vem esse interesse? Essa primeira faísca. Essa primeira faísca. Vem de dentro, quer dizer, foi estimulado por uma situação especial, mas eu não tinha o exemplo familiar. Agora, as pessoas sempre perguntam, tinha alguém que fazia música na sua família? Eu disse, não, mas alguém tem que ser o primeiro, né? Claro. As minhas filhas agora, o pai faz música, né? A minha filha Lívia é uma cantora maravilhosa. Sim. Então, eu fui o primeiro. Não sei se foi bom ou ruim. Eu acho que teria sido mais fácil para mim, como músico, se eu tivesse música na família, sem dúvida. Pela familiaridade mesmo, por poder fazer música em casa desde pequeno. Ouvir música e ouvir alguém tocando um instrumento desde pequeno faz diferença. E certamente conselhos que eu poderia ter recebido. Até escolha de instrumento, tudo. Eu tive que ir fazendo tudo, era um voo solo mesmo. Sim. E agora, claro, a parte literária não, porque aí a influência era direta, né? E durante muito tempo da minha vida eu vivi essa vida profissionalmente dupla, né? Eu fui professor essencialmente de literatura comparada na pós-graduação da PUC aqui de São Paulo, no Departamento de Comunicação e Semiótica, mas eu dava aulas de literatura e de teoria literária. E tive uma carreira como ensaísta, como editor de livros, como tradutor, como crítico, né? Não só de música, mas de literatura, durante muito tempo, né? Então, a parte literária, eu já contei aqui a história, a influência era familiar e direta, mas a parte musical, eu mesmo não sei de onde vem. Mas você acha que poderia ter sido um caminho tão único assim? Claro que a gente não pode responder isso, só uma divagação, mas teria sido um caminho tão único se as referências não fossem tão diversas assim? Provavelmente não. Talvez tivesse sido até mais fácil, talvez como músico eu tivesse ido mais longe, mas eu acho que eu me beneficiei muito dessa formação misturada, né? Em termos da minha relação com o mundo, com a humanidade, a minha vida interna. A literatura tem uma parte muito grande, continua tendo, na minha vida, a literatura, a escrita, a leitura. E
de certo modo, se eu tenho algum talento, uma vocação real para alguma coisa, eu acho que é muito mais para a escrita do que para a música. Eu não sou um idiota da música, mas a música é muito por esforço, por empenho mesmo, e continua sendo. Eu estudo todos os dias e, enfim, eu sou um músico profissional e eu sinto que eu tenho capacidade de tocar um instrumento, de compor, de fazer música, de subir num palco e me apresentar profissionalmente. Mas a facilidade é muito maior, eu acho, uma facilidade espontânea muito maior para escrever, para ler, para editar, do que propriamente para fazer música. Só que eu gosto mais de fazer música, então eu escolhi fazer o que é mais difícil para mim.